Muito bem, pessoal, vamos a mais vídeo de quê, cara? De química. Quem fala pra você aqui é o professor Luciano Chambinho, do cursinho Mestre Cachoeirinha. Vem comigo então, vamos lá. Questão 34 de 2009 da URGS. Aragonita, que isso? Relaxa, velho, não se estressa. É um mineral de origem sedimentária, hidrotermal, começou a chorar agora, né? Formado por cristais prismáticos, meu Deus do céu, pra que isso? De carbonato de cálcio, e deu a formulinha pra ti. Olha, essas duas linhas pra cima lá, cara, esquece aquela jossa, não serviu pra nada, só o CaCO3. Uma amostra de 200 gramas de CaCO3 puro, obtido a partir desse mineral, contém o mesmo número de átomos de oxigênio que... olha só, o que eu tenho que saber? Antes de começar a brincadeira, eu tenho que saber que 1 mol de qualquer coisa equivale a 6,02 vezes 10 na 23 daquela coisa. 1 mol de oxigênio tem isso aqui de átomos de oxigênio. Tranquilo até aqui. Então, eu posso procurar átomos ou posso procurar mol. Se eles tiverem a mesma quantidade de mol, terão a mesma quantidade de átomos. Exemplo, num saco de arroz tem 1 kg. Se eu tiver 2 sacos de arroz, eu tenho 2 kg. Então a ideia é, em 1 mol eu tenho 6 vezes 10, 23 átomos. Em 2 mol eu terei 12 vezes 10, 23 átomos e assim por diante. Eu não tenho que calcular o átomo, eu posso procurar pelo mol, que é muito mais simples. Mas, como eu vou achar pelo mol? Eu vou copiar então primeiro o CaCO3, bem bonitão. E ele me falou em massa, me deu aqui 200 gramas. Então o que eu vou fazer? Vou calcular a massa desse cara. Então a massa do cálcio aqui é 40, do C é 12 e do O é 16. Aqui vai dar então 40, porque eu faço vezes aqui, embaixo é 1, né? Também 12 vezes 1 aqui vai ficar 12, mais 16 vezes 3, que vai dar 48. Totalizando aqui, lindamente, 100 gramas. Então o que eu sei? Eu sei que 1 mol equivale a 100 gramas. E nesse 1 mol eu tenho 3 oxigênios. Então, em 1 mol desse carbonato de cálcio, eu tenho 3 mol de oxigênio. Sacaram a ideia? Porque quando eu for olhar o oxigênio, eu vou olhar ele separado. Exemplo, uma mão, 1 mol de mão, mas eu tenho 5 mols de dedos. Essa é a grande jogada. Então, no CaCO3, eu tenho 1 mol de CaCO3, mas eu tenho 3 oxigênios. Então, eu tenho 3 mol de oxigênio em cada CaCO3. Então, eu já sei então que em 1 mol ou em 100 gramas, eu tenho 3 mol de O. Show de bola até aí? Né? 1 mol vale 100 gramas e a cada 100 gramas eu tenho 3 mol de O. Como eu tenho agora 200 gramas, eu vou ter então X. Ou, se tu for para pensar aqui, né, vezes 2, também aplica aqui vezes 2, eu vou ter 6 mol de oxigênio. Beleza? O que eu tenho que fazer é procurar nas respostas qual delas também vai me dar 6 mol de oxigênio. Exemplo, na primeira. A primeira aqui eu tenho meio mol de 4. Então eu tenho na real 2 mol de oxigênio. Sacaram a ideia? Eu tenho 4, mas só tenho meio mol, então eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu tenho 1,5 mol de oxigênio, 1,5 mol do permanganato, para 4. 1,5 vezes 4 dá 6. Então esse cara aqui tem 6 mol. E a gente marca a letra B. Pode fazer as outras, que nem aqui, ó. Aqui eu tenho 2 mol para 6. Então eu tenho na real 12 mol. Tá vendo? O número multiplica o número de oxigênios. E tu vai ter então os mols de oxigênio. Aqui eu tenho 3 mol de CaO. Então eu tenho 3 mol. Aqui eu tenho 6 mol para 3. Eu tenho 18 mol de oxigênio. Sacaram a ideia? Então, teoricamente, em vez de achar os átomos, eu só achei o número de mol. Sabendo que o número de mol vai proporcionar a mesma coisa que o número de átomos, eu vi quantos mol tinha em 200 gramas de carbonato de cálcio, e eu vi que tinha cada 1 mol tem 100 gramas, e cada 1 mol tem 3 oxigênios. Como eu tenho 200 gramas, eu tenho o dobro de massa, eu tenho o dobro de mol. Em vez de 3, eu tenho 6 mol de oxigênio. E depois fui nas respostas procurar qual delas me dava os mesmos 100 mol de oxigênio. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da questão. Se gostaram, curte aí, se inscreve aqui no canal e também me segue no TikTok para mais vídeos, química, física, matemática e o que seja. Pessoal, um beijo, abraço então e até a próxima. Isso aí, tchau, tchau.